Imagine comigo uma ovelha. Ela está ali pastando, junto de outras ovelhas, comendo uma grama bem verdinha e tomando água no rio, quando, de repente, ela escuta uma voz. E essa voz é a do seu pastor. Ela reconhece essa voz, então para tudo o que estava fazendo e segue o seu pastor. Eu não sei se você já viu uma ovelha pessoalmente, mas as ovelhas, elas são bem frágeis e geralmente andam em bandos, porque elas não têm a menor noção do perigo e elas se desorientam com muita facilidade. Sempre que eu penso nas ovelhas ou vejo alguma delas, eu imagino aqueles filmes de terror, onde uma pessoa está andando e aí ela tem a ideia de entrar num quarto escuro, sem nenhuma lanterna e sem a menor ideia do que tem ali dentro. As ovelhas sempre me lembram disso. A Bíblia, ela utiliza muito o termo ovelha para se referir ao homem. E Jesus diz que ele é o bom pastor. Ele também diz que o seu povo é como um rebanho de ovelhas. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Neste domingo, nós trataremos sobre o texto de João 10, 22 a 30, e é o quarto domingo após a Páscoa. Em João diz: Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Os judeus, ao verem Jesus no templo, eles se reúnem ao seu redor e lhe perguntam: Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus os conhecia e sabia que sua pergunta não era verdadeira. Eles não queriam realmente saber se ele era o Cristo, mas eles queriam saber se ele se declararia assim. Jesus, sabendo disso, lhes dá uma resposta inesperada. Eles não esperavam essa resposta. Ele lhes diz: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Eles viram Jesus pregar, viram ele ensinar, contar parábolas e fazer milagres, mas mesmo assim, eles não acreditavam. Toda a conduta de Jesus lhes mostrava que ele realmente era o Filho de Deus, mas mesmo vendo, eles não creram. No versículo 27, Jesus então começa a utilizar o exemplo da ovelha, dizendo que eles, os judeus, não são suas ovelhas, mas existem ovelhas que são dele. E ele diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais morrerão. Ninguém as poderá arrancar de minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da minha mão e da de meu Pai. As ovelhas de Jesus reconhecem a sua voz. Ele as conhece e elas o seguem. Jesus, ele é descrito como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. As suas ovelhas nunca morrerão e ninguém pode tirar elas de sua mão, pois é o próprio Pai que as dá para ele. Nós, muitas vezes, somos assim como os judeus. Nós vemos e ainda assim não cremos. Nós queremos que Deus se revele para nós através de milagres, através de grandes obras, caindo fogo do céu e curando pessoas e fazendo coisas extraordinárias. E nos esquecemos que Ele já se revelou para nós. Ele se revelou para nós através de suas palavras. Os judeus esperavam um Messias que viria com um grande exército e acabaria com Roma, destruiria Roma e sentaria novamente no trono. Mas não é isso que eles recebem. E por vezes nós também esperamos um Messias assim, que venha com a espada e acabe com as nossas dores, com as nossas lutas, com as nossas frustrações, com tudo aquilo que nos tira
o foco e tudo aquilo que nos dá ansiedade. Mas o Messias não veio assim. Ele é descrito como o bom pastor. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz para águas tranquilas. Jesus, ele não se mostra como um guerreiro, mas ele se mostra como um pastor que guia suas ovelhas, que as protege e que dorme na porta do abrigo, para que nenhum lobo possa lhes fazer mal. Ele aqui diz que segura as suas ovelhas, e elas reconhecem a sua voz e o seguem. As ovelhas, como já falado antes, são seres bem frágeis. Realmente, sem a menor noção do perigo, se perdem com muita facilidade, são muito desorientadas e, apesar de terem uma boa visão, elas enxergam muito longe, mas ainda assim se desorientam. Mas tem uma coisa que elas conseguem reconhecer a voz do seu pastor. Assim, também Jesus nos compara como ovelhas. Ele afirma que as suas ovelhas reconhecem a sua voz, que ele as conhece e elas o seguem. Uma ovelha só consegue reconhecer a voz do seu pastor, pois está em contato com ele, em contato diário com ele. Ele as chama de manhã para sair do abrigo, fica com elas durante todo o dia e de noite as coloca de volta no abrigo e então dorme na sua porta. Elas passam o tempo inteiro com ele. Elas têm um relacionamento com ele. Assim, nós também podemos reconhecer a voz de Jesus, mas como fazer isso em meio a tantas vozes que nos rodeiam, em meio a tantos problemas que vêm falar no nosso ouvido, quando nos deitamos na cama à noite e não conseguimos dormir porque 1000 pensamentos rodeiam a nossa cabeça? Como podemos escutar a voz do pastor nesses momentos? As ovelhas o seguem, pois confiam que ele as conhece e sabem que ele achará comida, água e abrigo, que não deixará nenhum mal lhes acontecer. Jesus também afirma isso. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais morrerão. Ninguém as poderá arrancar de minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar de minha mão e da mão de meu Pai, pois eu e o Pai somos um. É por meio da sua morte na cruz que nós recebemos a vida eterna, mas também nós recebemos a vida aqui na terra. Jesus, ele fala um pouco antes no capítulo 10 de João, que ele veio para dar vida e vida plena. Não somente uma vida vindoura, mas já aqui, quando as vozes nos rodeiam, quando o inimigo nos rodeia, ele veio para nos dar vida e vida plena. As suas ovelhas não morrerão e ninguém poderá retirá-las de sua mão, pois o Pai as deu e ele é o maior de todos. Assim como as suas ovelhas confiam no seu pastor, pois elas sabem que nada de mal lhes acontecerá, nós também somos chamados a confiar que nada nos acontecerá nas mãos de Cristo, pois ele e o Pai são um e não há nada maior do que eles. Quando estamos guardados nas mãos dele, nas mãos de Cristo, nada pode nos tirar dali. Paulo, em Romanos 8, vai falar que nem a morte, nem a espada, nem anjos, nem o passado, nem o presente, nem altura, nem profundidade, nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo. Nada consegue tirar as ovelhas de Cristo de suas mãos. No início, eu pedi para você imaginar uma ovelha que está ali pastando, vivendo a sua vida e de repente escuta a voz do seu pastor. E agora eu quero pedir para você novamente imaginar uma ovelha. Só que agora imagine que você é essa ovelha. Pense que você está lá, vivendo a sua vida, junto com os seus amigos, com a sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, fazendo o que você faz todos os dias, na sua rotina normal. Por vezes, cercado de vozes que vêm e querem lhe atormentar, por dificuldades que querem lhe tirar do centro. Então, você escuta uma voz. E aí, eu te pergunto,
Você segue essa voz? O pastor lhe chama e você decide seguir essa voz, como as ovelhas de Jesus? Ou você decide não segui-la, assim como os judeus que viram, mas não creram? Que tipo de ovelha você é? A que está longe das mãos do pastor? Ou a que está bem firme e segura nas mãos dele? Eu lhe convido a pensar sobre isso. Nas suas dificuldades, nos seus problemas, você tem escutado a voz do pastor? Você tem se deixado ser discipulado por ele? Quando você tem um tempo, você tira esse tempo para estar com Deus? Ou não, deixa para lá, depois eu faço. As ovelhas reconhecem a voz do pastor, pois elas estão em contato diário com ele. Assim nós também só podemos reconhecer a voz do nosso pastor se temos esse contato com ele. Se todo dia nós estamos lendo a sua palavra, que foi nos revelada, e é ali que nós conhecemos ele. E ele fala que também nos conhece, pois esse contato, essa oração que nós fazemos também no devocional, leva ele a nos conhecer, assim como também a leitura da Bíblia nos deixa conhecê-lo. Que nós possamos ver a Jesus claramente, não sendo como os judeus, que mesmo vendo suas obras e sua conduta de vida, ainda não creram, ainda esperavam um Messias diferente, que viria com uma espada e viria em guerra, mas que nós possamos vê-lo claramente, como o Messias que veio sendo pastor, que nasceu numa manjedoura, com animais o cercando e não num trono num palácio cheio de ouro, mas que veio para este mundo como um pobre bebê e que morreu numa cruz para nos salvar. Um Messias que não veio dizimar tudo e acabar com tudo, mas que morreu numa cruz para nos dar a vida eterna, mas a vida abundante aqui na terra também. Que nós possamos enxergar esse Cristo na sua palavra revelada e não somente em atos extraordinários. Que possamos reconhecer a sua voz no meio de todas as vozes que nos cercam no nosso dia. Que quando deitemos a nossa cabeça no travesseiro, nós possamos nos saber acolhidos por Cristo e cuidados por Ele. Que essas vozes não nos tirem o sono, mas que possamos saber que estamos firmes nas suas mãos e que essas mãos nos cuidam e nos cercam. Que confiemos que Ele nos tem nas suas mãos e que nada pode nos tirar dali, nem mesmo o nosso passado, que muitas vezes nós queremos trazer de volta, mesmo sabendo que Ele nos perdoa. Paulo fala que nada pode nos tirar das suas mãos, nem mesmo o nosso passado, os nossos pecados, os nossos erros, não podem nos tirar de sua mão, pois Ele nos conhece. E mesmo nos conhecendo cada falha, cada coisa ruim que fazemos, cada pecado nosso, o nosso coração que sempre é inclinado para o mal, Ele ainda assim nos ama. É difícil para nós entendermos isso por vezes, pois nós temos uma ideia de amor que quando a gente faz algo de errado, que quando a gente erra, quando a gente tropeça, Ele nos deixa de lado. Mas Jesus não é assim. Mesmo sabendo que nós somos maus, Ele ainda assim nos ama e nos chama a sermos suas ovelhas. Nos chama para estarmos em suas mãos. Que nós possamos seguir a esse Jesus, que nos ama tanto, que morreu em uma cruz para nos salvar, para que possamos novamente ter um relacionamento com Ele, que nós possamos seguir esse Jesus, que nos chama, nos conhece e nos ama. Amém.